vocês, né, eu tinha deixado essa aula disponível, tanto para fazer uma questão de dúvidas, fazer uma pequena abordagem, né, um resumo ali sobre o assunto que a gente está tratando, que seria as leis de Newton, né, como que isso se aplica, né, partindo do mundo físico aí, mas como que isso a gente vai verificar, né, como que ele vai estar apresentado na engenharia, né, o que que a gente acaba tendo que realmente entender e como que a gente vai desenvolver isso dentro das nossas áreas, né. Até por isso que eu fiz aquela primeira atividade, que era para vocês já terem um tempo de pesquisa aí, né, não só a própria questão de estudar, né, não só a questão de estudar os assuntos, né, a parte mais teórica, mas também fazer as pesquisas e entender como que isso se aplicaria dentro da área de vocês. Então, sei que até fica mais difícil quando a gente sai um pouco, né, entendendo que as leis de Newton, né, elas fazem parte até da física mecânica, então a gente verifica até que isso vai ser muito mais, não só muito mais aplicado, mas ele a forma de apresentação ela é muito mais direta, né, quando a gente está estudando mecânica, cálculos estruturais, a parte principal de dinâmica, né, então aí a gente observa bastante a aplicação dessas leis. E aí o que eu queria comentar, né, vou fazer uma rápida introdução, né, sobre a questão das leis de Newton, e aí vou deixar aberto para vocês depois se vocês tiverem alguma dúvida, e aí a gente pode resolver alguns exercícios ali, só para também tentar explorar mais essa questão dos conceitos, né? Então, basicamente, o que a gente vai observar, que a gente tem, né, na física aí, na parte de estudo de movimentos, né, 3 leis que vão compor basicamente esse estudo de movimentos. Então, quando a gente está falando aí de movimentos de translação, principalmente, né, não estamos falando de corpos, né, que tem uma rotação própria, mas quando a gente está tratando de movimentos de translação, então partindo de um objeto, né, que se movimenta no espaço, por exemplo, né, então o que a gente verifica que as 3 leis de Newton vão compor basicamente esse movimento, vão mostrar para a gente como que a gente traduz, né, um movimento de um corpo para a questão até física e matemática, para entender a dinâmica desses nossos sistemas e corpos. Então, a primeira lei de Newton, né, ela trataria em relação à inércia, então, que seria basicamente a gente dizer, né, que o corpo ele tende a permanecer no seu estado ou de repouso ou de movimento se a gente não tiver uma força aplicada a ele, né, então, basicamente isso aí vem do estudo, né, que seria se a gente não aplicar uma força, né, em um corpo, ele vai tender a manter a sua quantidade de movimento. Então, se ele está parado, essa quantidade de movimento seria 0, né? E se ele tiver realmente em um movimento, né, sem aplicação dessa força, ele tende a manter, né, esse movimento, então, uma velocidade constante, né, ou uma aceleração que esse objeto adquiriu. Então, a partir dessa análise, né, entendendo que a quantidade de movimento em um sistema fechado, né, desprezando aí perdas desse sistema, a gente nota que dentro desse sistema fechado a gente vai ter uma mesma quantidade de movimento, observando então, que quando a gente não aplica uma força, essa quantidade de movimento se mantém, aí a gente vai entender a questão do princípio da inércia. Então, sem a aplicação de uma força, o objeto que está em repouso mantém-se em repouso, ou o objeto que está em movimento permanece o seu movimento, né? Então, seria basicamente essa, vamos dizer assim, essa interpretação que a gente tem dessa primeira lei de Newton. Além disso, né, seguindo esse raciocínio, a gente poderia
entender o que seria a segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton, que é formalmente conhecida aí como a lei o princípio da dinâmica, né? O princípio fundamental da dinâmica, que geralmente aí é expresso por uma equação, né? Que a força é igual a massa vezes a aceleração, uma força resultante de um objeto é a massa vezes a sua aceleração. Ela também é compreendida a partir do estudo da quantidade de movimento. Então, eu vou até compartilhar a tela. É uma análise relativamente simples, mas que vai descrever mais ou menos da onde que veio, então, esse princípio da dinâmica. Vocês estão conseguindo observar minha tela aí? Ela está compartilhada? Sim. Beleza. Então, vou abrir um rascunho aqui no PowerPoint, só para tentar apresentar isso. Então, seria aqui nossa primeira lei. A gente teria a questão da inércia, né? Então, se a gente não tem uma aplicação de força, se a força é zero, a quantidade de movimento permanece. E seria, né, dizer se está em repouso, permanece em repouso, se está em movimento, permanece em movimento. E a questão da segunda lei, né, que a gente vai observar, seria o princípio fundamental da dinâmica. Então, o que a gente vai verificar? No princípio fundamental da dinâmica, né, também seguindo esse raciocínio, né, que para a inércia, um corpo mantém a inércia se a gente não tem uma aplicação de força. Agora, o que seria a aplicação de força em um corpo, né? A aplicação de força em um corpo vai ser basicamente a nossa variação da quantidade de movimento. Então, se a aplicação da força, ou seja, a força resultante desse corpo, é a variação da quantidade de movimento, então a gente consegue equacionar e deduzir, basicamente, né? Não bem deduzir, mas entender da onde que partiu a ideia do princípio fundamental da dinâmica. Então, vou primeiro aqui definir, né, que seria a quantidade de movimento. A quantidade de movimento, ela é a massa do corpo vezes a velocidade que ele tem. Logo, se a gente está definindo que a força resultante ela é igual à variação da quantidade de movimento, então vou escrever um delta aqui. Seria uma equação. Então, a quantidade de movimento, né, também entendendo que ela é uma grandeza vetorial, então, vou até colocar aqui também como uma equação vetorial, né, então, utilizar os símbolos corretos. Então, a quantidade de movimento de um corpo, né, seria a sua massa vezes a velocidade que ele tem, sendo que a velocidade por si, né, ela é uma grandeza vetorial. Então, essa análise que a gente está fazendo é uma análise vetorial. Aí, então, definindo a força como essa variação, vamos copiar aqui. Então, a força vai ser a variação dessa quantidade de movimento. Então, vou colocar aqui como sendo em delta Q em função do tempo, né? Então, seria isso. Então, é a variação da quantidade de movimento, seria a força aplicada a esse nosso corpo. Então, observando essa equação aqui, a gente vai
verificar, né, que a gente chega na equação do princípio fundamental da dinâmica, que seria o F igual a m vezes a, né, que é a força resultante é igual a massa vezes a aceleração desse objeto. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente tem que aplicar essas equações aqui de quantidade de movimento e a gente consegue chegar nesses valores. Então, a força... O que seria a variação da quantidade de movimento? É a quantidade de movimento anterior, né, a quantidade de movimento, na verdade, inicial. Então, que inicial é o que final menos o que inicial dividido, então tudo isso, né, dividido pela essa variação do tempo. Dividido pelo ΔT. Então, entendendo que essa força é a variação da quantidade de movimento pelo tempo, né, a gente vai ter a força aplicando aí o Q final. Quem que é o Q final? Seria o M vezes o V. Então, é a massa vezes a velocidade final. Aqui. Não, vou ficar desse jeito. Então, final menos a quantidade de movimento inicial. E por fim, daí então, o que a gente pode ainda avaliar é que a gente tem aqui um fator comum, né, que seria a massa. Então, a gente pode tirar a massa aqui dessa equação, né? Vai ficar velocidade final menos velocidade inicial dividido por ΔT. Basicamente, isso aqui é a nossa definição, né, de aceleração, ou aceleração média, né? Então, a gente teria, então, partindo disso aí, que a nossa força ela é igual a massa vezes, então, a aceleração. Então, também a aceleração sendo, né, ainda uma grandeza vetorial, assim como a velocidade. Então, vamos inserir também. Então, a partir dessa análise, né, então, considerando a variação da quantidade de movimento, ela vai ser igual, então, a essa força que está sendo aplicada, né, que também a gente já verificou isso a partir aí da primeira lei de Newton. Então, daí a gente consegue interpretar, né, que basicamente a força resultante do nosso objeto é a massa vezes a aceleração. E essa equação aí, ela vai ser aplicada em diversos exercícios, né, não só exercícios, mas na prática isso aí ela vai se desenvolver de várias maneiras para poder entender como que é o movimento, né, de diversos tipos de corpos, geralmente aí trabalhando, né, como corpos pontuais, né, então fazendo algumas aproximações, mas a gente acaba aplicando essa equação, então, não só na dinâmica de blocos, mas então trazendo isso para problemas, por exemplo, de engenharia, então você tem isso na parte de cálculo de dinâmica, isso aí a gente vai acabar verificando que ela se aplica em cálculos de estrutura, né, então depois esse tipo de equação, né, não necessariamente
apresentado dessa forma, mas partindo desses princípios, né, a gente consegue entender a dinâmica de uma estrutura, qual que é o comportamento dela, né? Podemos entender, inclusive, movimentos relativos até a cargas elétricas. Então, esses equacionamentos, né, esses princípios apresentados aí pela lei de Newton, derivados, né, então, dessas análises de quantidade de movimento, são aplicados aí em vários estudos que a gente tem dentro da engenharia, né? E por fim, considerando aí, né, também ainda avaliando essa variação da quantidade de movimento, a gente vai entender o que seria a terceira lei de Newton. Então, a terceira lei de Newton, né, ela vai ser a lei de ação e reação. Então, terceira lei de Newton, ação e reação. Ela vai falar o quê, né? Que a questão é que a gente não vai aplicar uma força isolada, né? Então, a gente não tem um ganho aí de quantidade de movimento do nada num corpo. Então, a quantidade de movimento que está sendo inserida, por exemplo, no sistema, o que seria responsável, né? O que seria essa força, né, responsável pela essa variação da quantidade de movimento, ela não surge do nada, né? Então, ela toda vez que a gente já tem a aplicação, né, dessa força, por exemplo, no objeto, a gente vai notar que o objeto ele também aplica essa mesma força se a gente, né, vamos tentar elaborar melhor essa definição, mas ao aplicar uma força, né, no objeto, o objeto também aplica uma força em quem está realizando essa primeira ação, né? Então, para toda ação, a gente vai ter essa reação. Então, com uma força de igual intensidade, mas de sentido oposto. Então, a gente verifica a partir desse entendimento como que a quantidade de movimento estaria passando de um corpo para o outro, né, e podendo fazer, então, de fato, essa variação aí de velocidade, né, a aplicação dessa força e realizando esse movimento, então, entendendo como que vai acontecer esse movimento. A gente pode tentar equacionar isso aqui, só para deixar aqui algum... Então, seria mais ou menos dizer que a força de 1, 2, né, seria igual à força 2, 1. São forças de mesma intensidade, mas de sentidos opostos. Então, para toda força que a gente aplica, né, a gente tem uma ação contrária a essa força. Então, isso aí a gente vai aplicar também, né, dentro das nossas análises de engenharia. Isso aí vai ter diversos enfoques, né, que a gente consegue detalhar, por exemplo, na análise até de estruturas. Então, uma força que a gente aplica em um ponto vai sofrer uma reação. A partir dessa reação, a gente consegue calcular, por exemplo, uma certa força de engastamento, uma força sobre um pino, né, no caso de uma estrutura. Também podemos verificar, né, no caso da ação e reação, como a gente realiza os próprios movimentos. Então, a questão do andar e empurrar o chão, e o chão empurrar a gente de volta, né? Então, a partir de tudo isso, a gente vai entendendo diversas dinâmicas relacionadas ao movimento de corpos, né? Então, a partir dessas três leis. E a partir dessas três leis também, então, a gente vai ter diversas variações, né? Então, compreendendo esses princípios, a gente vai poder levar isso para trabalhar em movimentos circulares, né? Em trabalhar movimentos com atrito, né? Então, também entender
que essas leis elas vão ser aplicadas em mesmo em movimentos com atrito, a questão do atrito, né, que vai ser uma força sempre gerada ali contrária à força que você está aplicando, mas que é um elemento importante, né, principalmente aí também quando a gente fala em andar, no movimento dos carros, então tudo isso aí está relacionado à questão dessas forças de atrito, que são geradas pelo contato de duas superfícies, né, que elas não são completamente lisas, então você tem uma aderência entre elas, e isso vai gerar, então, um atrito. Então, tudo isso aí a gente vai verificando a partir desses princípios aí, né, dessas 3 leis de Newton. Então, mais ou menos assim, observando essas 3 leis, e também vou até tentar definir aqui a questão só da força de atrito, só para a gente ter pelo menos uma equação, depois a gente pode explicar isso melhor, né, mas que seria essa força de atrito, ela tem, então a gente tem um atrito estático, o atrito dinâmico, que vão ser relacionados, né, à força que a gente tem que aplicar para retirar um objeto da inércia dele, ou para manter um objeto, né, em movimento, depois que ele já saiu da inércia. Então a gente verifica que a gente tem esses 2 tipos de atrito, e entender que o atrito ele vai ser sempre gerado, então, a partir ele vai ser gerado contrariamente, né, a essa força que a gente está aplicando. E o atrito ele está relacionado, então, ao contato de duas superfícies. Então, a gente vai geralmente calcular aí o atrito baseado, então, no coeficiente de atrito, μ, né? Vou até usar o coeficiente certo. Vou colocar também aqui em termos de termos vetoriais. Uma força de atrito. Ela vai ser igual a um coeficiente de atrito, podendo ele ser, né, o estático ou dinâmico, vezes, então, uma força normal, que seria essa força de reação à força peso, né? Então, quando você tem o contato aí de um objeto com uma superfície, né? Então, você tem que o objeto ele está fazendo uma força peso, né, sobre a superfície, e a gente tem uma resposta aí, que seria essa força normal, para poder equilibrar, então, esse sistema, no caso, né, da gente considerar, então, sistema equilibrado e estático. Avaliando isso, né, a gente teria, então, que a força de atrito, ela é esse coeficiente vezes essa força normal, que seria essa resposta aí ao contato, à força de contato. Então, utilizando mais ou menos esse equacionamento aqui, essas ideias, a gente já consegue resolver bastante exercícios e entender bastante coisas sobre os movimentos de corpos. Então, eu deixei lá para vocês no Ambiente Conhecer, junto com os materiais teóricos, né, as indicações de bibliografia e também de videoaulas para que vocês acompanhem, eu deixei uma lista de exercícios. Tá do exercício 1 ao 4, para depois vocês resolverem e apresentarem o desenvolvimento, né, do exercício. E aí eu separei aqui mais alguns outros também, né, eu separei aqui mais 4 exercícios para a gente resolver agora e já tentar, então, tirando algumas dúvidas e direcionar mais ou menos vocês na hora de resolver esses tipos de problema, né. Tudo bem até aqui, pessoal? Só fazendo um apanhado geral, né, sobre essas partes aí da disciplina, para a gente poder, então, seguir e resolver alguns exercícios propostos para não ficar tão vago assim, né? Então, deixa eu verificar aqui. Bom, tudo bem até aqui, pessoal? Então,
Vai tudo bem, daí a gente pode... Então, vamos pegar aqui para resolver alguns exercícios. Por enquanto tá tranquilo. Beleza. Então, vou partir aqui desses exercícios novos, né? A gente tem aqui do exercício 5 até o exercício 8. Vamos entender aqui um pouquinho mais aí também sobre a relação dos movimentos e como que a gente tem a aplicação aí dessas leis de Newton dentro das nossas áreas aí de atuação. Então, aqui a gente tem um exercício 5, que fala o seguinte: a figura a seguir ilustra o braço de uma pessoa na horizontal, sustentando um halter de 3 kg em sua mão. O peso do sistema braço-mão tem massa igual a 1 kg e é aplicado no centro de massa, a 20 centímetros do ponto. No ponto O aqui, né, que seria o ponto de origem, 0, que é o cotovelo. Considerando que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, qual é o módulo da força F que o músculo do bíceps deve fazer para sustentar o halter nessa posição a partir do cotovelo, né, da origem em newtons? Então, aqui a gente vai ter a aplicação aí de algumas das leis, não diretamente, né? Então, aqui a gente já tem um estudo que é um pouco mais aplicado, tratando um pouco aí sobre até a questão de momento, torque. Então, seria uma avaliação dentro das forças, né? O que seria a variação dessas quantidades de movimento num sistema de rotação, né? Então, aqui a gente tem um sistema de rotação com o eixo livre, né? Então, aqui a gente tem um eixo que seria um eixo engastado, um eixo fixo. Esse eixo, ele não se movimenta. A gente tem um eixo livre aqui, que seria o ponto da mão. E a gente vai entender que isso aqui, sistema, é basicamente um sistema de alavanca, né? Que quando a gente tem esse ponto fixo, o que a gente pode fazer? A gente só tem 2 movimentos que a gente pode realizar, que seria, né, se aqui está fixo, a gente pode subir ou descer. Aplicando uma força aqui, né, que seria essa força-peso do halter, né, sabendo que ela está voltada aqui ao centro da Terra, né, então essa força-peso, então, no caso, voltada para baixo, então a tendência desse objeto, né, do caso do braço, a realizar um movimento é nesse sentido horário, né? Então, a partir desse peso, ele tenderia a fazer um giro no sentido horário. Para compensar isso, né, entendendo que a gente está em equilíbrio, ou seja, esse sistema ele está parado, apesar da atuação dessa força, a gente verifica que a gente tem, então, uma força contrária aqui, né, uma força de compensação que deve ser aplicada, no caso, pelo músculo do bíceps para poder sustentar esse halteres. Como que a gente vai como que a gente vai fazer a resolução, então, de um problema como esse? Então, para um problema como esse, a gente teria, então, que tratar, basicamente, a relação entre os torques, né, que seria esse movimento de rotação, né, a tendência a esse movimento de rotação. O torque, a gente depois, acho que vai acabar tendo outras aulas com definições melhores, ou com certeza isso aí vocês vão desenvolver também dentro das outras vertentes aí de física, né? Mas o que a gente vai entender, né, que seria esse torque, seria, então, basicamente, o momento de inércia, né? Então, a tendência desse movimento a rotacionar vezes a aceleração angular que está sendo aplicada aí no caso do corpo. Então, conhecendo, então, a geometria desse corpo, que iria nos dar esse movimento de inércia, e conhecendo, então, essa aceleração angular, a gente conseguiria calcular esse torque. Aqui, o que a gente vai avaliar ainda é que o torque, ou esse momento, né, de giro aqui, o momento dessas forças, eles têm que ter uma resultante nula. Então, considerando que o sistema está parado, então a somatória dessas resultantes tem que ser 0. Considerando sistemas aí já, então, que tem formas mais definidas, né? Então, formas lineares, né? Então, a gente está tratando um momento de inércia de uma barra reta, né? Que tem altura desprezível e largura desprezível, então ela só vai ter esse comprimento.
a gente teria, então, avaliando, né, para esse cenário, que o momento seria, então, somente assim, fazendo todas essas análises aí, uma outra visão, mas vamos tentar recapitular aqui para ficar melhor essa compreensão. Então, considerando aí esse momento de inércia e essa aceleração angular, para esse tipo de barra aí, né, o que a gente vai ver é que o torque ele vai ser igual, então, a essa força aplicada vezes o deslocamento da força em relação ao ponto de origem. Então, a gente teria, né, a força, considerando então uma força aplicada, né, perpendicular a essa barra, multiplicado pela distância do ponto de origem, ou seja, do ponto de rotação, isso vai dar para a gente esse torque. Então, se a gente não tem essa força perpendicular, né, o torque ele seria a projeção dessa força na questão perpendicular. Então, se a gente tivesse essa força aqui angulada, né, a gente teria que calcular a projeção dela perpendicular à barra, e aí, conhecendo então a força perpendicular à barra e a distância desse centro de rotação, então a gente poderia calcular esse torque. Sendo que, no caso, sistema estático, né, então ele está parado, então o somatório desses momentos, o somatório desses torques teria que ser zero. Então a tendência, por mais que ele tenha uma tendência a rotacionar, então você tem forças de compensação. Equacionando isso aqui, então, vou pegar ali de novo no nosso rascunho. A gente vai observar, né? Então, vai ter que o somatório desses torques ou desses momentos tem que ser igual a zero, porque ele está estático, né? Então, o que eu vou considerar é que o zero ele tem que ser igual, né, a esses momentos, né? Então, você tem uma força, a gente tem que aqui, na verdade, considerar então o torque ou esse momento da força positivo ou negativo, dependendo do sentido. Então, se eu vou considerar que no sentido horário, né, que seria aqui o natural dessa força-peso, negativo, então vou encontrar uma força resultante para o bíceps aqui no caso, que estaria tentando girar esse corpo no sentido anti-horário, como positivo. Então, aqui a gente nota, né, que esse peso ele tende a girar esse corpo para cá, enquanto essa força, se não tivesse as outras atuantes, tenderia a erguer esse braço, né? Então, vou considerar o sentido da força F positivo e das demais forças, né? O P maiúsculo aqui, que é o peso do haltere, criando esse momento negativo, e esse Pzinho aqui, que é o peso do conjunto braço-mão, também como sendo um peso negativo. Então, fazendo essa análise, que o torque para esse caso vai ser, então, a força vezes o deslocamento. Posso até colocar o cosseno, que seria o ângulo que ele é feito, né? Então, o ângulo em relação à normal, então a normal não, em relação à perpendicular, né, dessa barra. Então, isso aqui a gente definiria como sendo esse torque. Então, vou somar tudo isso aí, tudo tem que ser igual a zero, porque a gente está um sistema em equilíbrio. Então, essa força F vezes essa distância aqui do centro de origem, então, 5 centímetros. Vou colocar tudo em metros, né? Então, sistema internacional, se a força vai sair em newtons, vou colocando as distâncias em metros. Então, a força vezes esse 0,05. Agora, no caso, então, se eu definir que esse era o sentido positivo, o resto vai vir tudo como forças negativas, né? Ou esses aumentos de força negativa. Então, menos, considerando aqui o pezinho do antebraço, então a gente tem a força-peso, né? O pezinho vezes toda essa distância até o centro de origem, então são 15 centímetros mais 5 centímetros, 20 centímetros, 0,2 metros, né?
menos ainda a força peso, que seria esse do halteres, né, gerado pelo halteres, vezes esse braço também, né, que seria 40 centímetros. Então, isso vezes 0,4 em metros. Considerando essa análise aqui, né, o que a gente ainda precisa fazer? Calcular quanto que vale esses pesos, né? Então, quanto que vale a nossa força-peso? Peso a gente calcula como sendo a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. No caso, a gravidade desse exercício foi dada como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vou primeiro calcular o pezinho. Então, a força-peso do conjunto braço e mão vai ser igual a massa, que é 1 quilo, vezes, né, também no sistema internacional, vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso vai dar que o pezinho, né, o peso desse conjunto vale 10 newtons. Fazendo essa mesma análise para o halteres, né, então a gente tem que o peso vale 3 quilos vezes 10 newtons. Então, a gente tem que o peso, a força-peso do halteres é de 30 newtons. Agora, que a gente tem, então, as forças-pesos aqui, né, a gente só vai ter a única incógnita que vai ser essa força, que é realmente a força aplicada pelo músculo do bíceps, né, que faz sustentar esse conjunto todo. Então, aplicando esses valores aí no nosso equacionamento, o que a gente vai ter? A força vezes 0,05 menos a força pezinho, né, que seria 10 newtons, vezes 0,2 metros, que é a distância da aplicação dessa força, menos a força-peso do halteres, que é 30 newtons, vezes a distância da aplicação dessa força ao ponto de origem, que é 0,4, né, o ponto de rotação, no caso. Isso vai dar, né, jogando, então, fazendo esse cálculo, 10 vezes 0,2 dá 2. 30 vezes 0,4, 3 vezes 0,4 daria 1,2, vezes 10, 12. Então, aqui vai dar 0 igual F vezes 0,05 menos 2 menos 12. Jogando tudo isso para um lado só, né, o que a gente vai ter? Que é F vezes 0,05 é igual, aqui está negativo, eu passo para o outro lado da igualdade como sendo positivo, né, ou que seria correspondente a gente somar mais 14 dos dois lados, né, então zeraria isso aqui e aqui teria mais 14, então isso é igual a 14, passando o 0,05 dividindo, ou também seria dividir os dois lados, né, seria, a gente vai ter então que a força é 14 dividido por 0,05, a gente tem que a força aplicada pelo músculo do bíceps é igual a 280 newtons. Então, 14 dividido por 0,05 vai dar 280. Até de modo rápido, o que a gente poderia fazer? 0,05, passa um zero para cá, 140. 140 dividido por meio, qualquer coisa dividido pelo meio, equivale a dobrar, então, esse valor. Então, 140 dividido por meio, então, esses 280 newtons é a força que o bíceps faz para sustentar, então, esse sistema. Então, seria basicamente, né, quando a gente faz, então, esse levantamento de halteres aqui com 3 quilos, então a gente está aplicando uma força que seria basicamente correspondente a estar fazendo, então, uma aplicação de força de 28 quilos, né, ou 280 newtons, direto no músculo do bíceps. Então, a partir, né, então, de todos esses nossos equacionamentos aí, né, essas compreensões, a gente consegue calcular, então, quanto que vale essa força aplicada aqui por esse músculo. Tudo bem, pessoal, nesse exercício? Pelo menos eu vejo que
ali o que eu deixei para vocês, né, que seria o exercício 2, ele também tem uma aproximação com isso, né, então a gente tem forças aplicadas ali, tem até uma questão de uma força angulada, mas elas são aplicadas também para manter, então, um sistema estático, né, não rotacionar, então a gente tem que fazer essa mesma análise aí, calculando esse momento das forças, ou calculando, então, pelos torques, e sabendo que se ele está estático, então, esse somatório teria que ser igual a zero. Tudo bem aqui, pessoal? Tudo. Beleza. Então, vamos dando continuidade aqui nesses outros exercícios. O exercício 6, ele fala o seguinte. Em 1687, Isaac Newton publicou estudos e conceitos de alguns princípios fundamentais da física, como, por exemplo, um transcrito a seguir. Toda ação existe sempre uma reação oposta e igual à mesma, como ações mútuas de dois corpos um sobre o outro, sempre igual e dirigido em sentidos opostos. Tal lei é classificamente conhecida como... isso é uma transcrição, né, de um dos princípios, né, das leis de Newton, que está falando basicamente sobre o quê, né? O princípio da ação e reação. Se todo o corpo, né, tem uma reação oposta, né, para uma força aplicada, então esse seria o princípio da ação e reação, que para a gente é considerada como a terceira lei de Newton. A gente também entende, né, a importância desse princípio da ação e reação, porque é dessa forma com que a gente consegue tracionar, né, objetos. Então, a partir de uma corda, como que a gente consegue fazer como que a gente consegue aplicar essa força, né? Como que a gente consegue transpor essa força? Como que a gente consegue, tentando encontrar uma palavra que seja melhor para definir isso, mas como que a gente consegue aplicar essa força, né, sem estar direto em contato com o objeto a partir de um outro elemento de ligação. Isso é basicamente pelo princípio da ação e reação, que a gente está puxando a corda e a corda também está fazendo uma força contrária. Quando a gente faz essa avaliação, né, a gente verifica, então, que a gente vai ter uma força que também está realizando, então, a tração no caso do objeto. Então, a partir desses entendimentos aí, né, a gente consegue calcular, então, por exemplo, aqui, né, a tração, né, nessa corda, nesse sistema de polia. Podemos calcular também aqui a tração nessas duas cordas para esse sistema aqui de um braço mecânico, né, controlado aqui por um pistão para içamento de cargas. Então, utilizando esse entendimento, né, que a gente vai fazer uma força no objeto e ele vai gerar, então, essa outra força contrária, e a partir desse sentido a gente consegue fazer a tração por elementos de ligação. Isso aí é o que a gente vai observar aí a partir da terceira lei, que seria a lei de ação e reação. Exercício bem mais tranquilo, é mais um exercício de memória do que de interpretação de fato. Beleza? Então, dar uma passada aqui para o exercício 7. Esse é um exercício, então, já um pouquinho mais elaborado, que ele traz, então, um plano inclinado, 2 blocos, já fala, então, sobre forças de atrito, né, e também solicita, então, quanto que seria o valor de tração aqui entre os objetos. Então, primeiro eu vou ler aqui o exercício, mas depois a gente vai ter que realmente representar eles, fazer os diagramas de corpo livre, apresentar todas as forças, para que daí sim a gente consiga entender o movimento e realizar os cálculos, né? Então, encontrar um equacionamento que seja responsável por esse valor de tração. Então, 2 corpos, um de massa M e outro de massa... um de massa Mzão, né, e outro de massa Mzinha, descem um plano inclinado, atrelados a uma corda inextensível e sem massa.
conforme a figura a seguir. Considerando que entre o corpo de massa M o atrito é tão pequeno que pode ser desprezado, enquanto o corpo de massa Mzão mais rugoso possui um coeficiente de atrito μ entre o corpo e o plano inclinado, dado que a inclinação do plano a inclinação do plano é um θ, então, dado que a inclinação do plano é um valor θ, seria aqui um símbolo. Então, sabendo aí qual que é a inclinação desse plano, é solicitado qual que é o módulo de tensão na corda entre os corpos. Então, aqui é um exercício que ele é totalmente analítico, né? Então, não foi dado a aceleração da gravidade, não foi dado a massa dos corpos, não foi dado quanto que é a inclinação. Então, a partir desse sistema, a gente teria que elaborar, então, um equacionamento genérico, não, um equacionamento analítico que representa esse tipo de movimento. Então, como eu comentei, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer, então, o diagrama de corpo livre de cada objeto. Então, entender cada força que atua em cada objeto, para daí sim a gente conseguir calcular, então, esses mecanismos de ação e reação. Então, o mecanismo para a gente poder calcular, então, a tração, no caso. Que a gente tem o nosso sistema proposto, né? E vamos, então, vou aumentar ele para a gente poder representar as forças. Então, a gente tem quais forças atuando aqui? A gente tem uma força peso, seria um peso emissão. Temos uma outra força peso, seria um peso Mzinho, né? Vou até nomear essas forças aqui. Aqui é um peso Mzão. Peso Mzinho. Além dessas forças pesos, o que a gente tem atuando mais? Basicamente só isso, né? Então, as únicas forças que a gente tem inseridas no sistema são essas forças peso, né? Essas forças pesos que vão gerar, então, os movimentos dos nossos corpos. Então, o que a gente vai avaliar ainda? Né? Então, que essas forças, elas vão gerar, então, duas componentes. Uma componente aqui no que seria um eixo paralelo, né, à superfície do plano inclinado. Então, considerando aí quase como um eixo X, né? Então, seria paralelo aqui. Isso seria o nosso PMX. E a gente tem uma aqui, uma força que seria a projeção, então, dessa força-peso, também como sendo a nossa força-peso em Y, né? Que é perpendicular aqui a essa superfície. Porque essa força é o que vai gerar para a gente a força de atrito, né? Então, uma vez que a gente está tendo aqui, então, um contato entre as superfícies, então a gente tem uma força de atrito. É falado que para esse bloco Mzinho, a força de atrito é nula, mas a gente tem uma força de atrito de emissão, e até por isso, né, faz sentido que a gente entenda que vai ter uma tração aqui, né, que esse objeto ele está tendendo a escorregar mais do que esse objeto aqui, então por isso que a gente tem sempre uma tração nessa corda. Então, vou continuar aqui colocando essas forças para que a gente entenda completamente esse movimento.
Então, temos aqui, ó, peso M, então vou colocar aqui que seria um peso M X, peso M Y, PMzinho X, PMzão, PMY, PMzinho Y. Então, essas seriam somente as projeções, né, que estão sendo as projeções, então, da nossos pesos, né, de cada objeto, do Mzinho e do Mzão. Mas isso ainda não são só as forças que estão atuando, né? Essas são as forças que geradas aí, então, essas forças pesos geradas pela ação da gravidade, mas essas forças, então, vão gerar outras forças, né, outras reações. Então, o que a gente nota? Que a gente teria, então, uma força normal de M. Então, aqui seria um NMzinho. Então, é uma força normal. O que seria essa força normal? É a resposta a essa força-peso aqui, né? Na verdade, não é a resposta direta, mas é a resposta, é essa força de contato, né? Que gera-se aqui em cima desse plano inclinado. Então, pegando aqui também que existe essa força do objeto Mzão, NMzão. Então, observando, teremos essas forças. Além disso, né, aqui, então, a partir dessa força de contato, né, então, tendo esse contato entre duas superfícies, a gente teria a força de atrito. Só que para o objeto Mzinho, ela foi desconsiderada. Porém, para o objeto Mzão, a gente tem que considerar com uma força, com um coeficiente de atrito, né, Mi. Então, aqui a gente teria uma força de atrito que é gerada contrária, então, a essa força aplicada, que no caso a força aplicada aqui, né, a gente tem a força peso, mas tem essa projeção no eixo X, então, em relação à superfície, paralelamente à superfície, e contrária a essa projeção da força peso no X, a gente tem, então, essa força de atrito. Vou colocar aqui. Então, aqui a gente teria a força de atrito na emissão. Essas seriam mais ou menos as forças que a gente tem atuando em cada bloco, mas ainda temos aqui, então, a tração, né, em relação a essa corda. Então, o que a gente vai verificar? A gente tem... Eu vou mudar de cor, que é o interesse nosso, né, os cálculos da tração. Vou colocar ele em vermelho. Então, aqui a gente tem uma tração, né, essa corda. Então, aqui a gente tem a nossa tração. Está aqui também. Está aqui. No caso, então, daí quando a gente for calcular, aí a gente calcula a tração, que seria realmente então a força que Mzão está fazendo em Mzinho, ou depois a força que Mzinho está fazendo em Mzão. Então, a gente tem aí os princípios de ação e reação. Então, observando esse sistema, o que a gente nota? Ele está em equilíbrio
no caso, no sentido Y, né? Então, ele não tem movimentação para cima e para baixo, nem nesse sentido aqui. Ele só está tendo movimento, considerando, então, esse eixo paralelo ao plano inclinado como eixo X, então ele só tem movimento nesse sentido. Então, as outras forças estão em equilíbrio. Logo, o que a gente nota? Considerando que essas forças estão em equilíbrio, o que a gente considera que eixo X, vou inclusive desenhar umas linhas de eixo ali, então, para ficar mais fácil aqui, né? Então, a gente compreender melhor. Deixa eu representar aqui eles. Vou colocar também aqui de uma outra cor. Então, considerando esse eixo Y e esse eixo X, né, no eixo Y, a gente notaria, para o corpo Mzão, no eixo Y a gente só tem essas duas forças, que seria o PMY, ele vai ser, considerando, aqui a gente tem que determinar, né, qual que seria o eixo positivo e o negativo, né, então se eu estou considerando aqui crescente, né, para cima, então tem que a normal de M menos a força peso dessa massa M na projeção Y, isso tem que ser igual a zero. Isso é o que a gente, a equação que a gente obtém observando, então, esse eixo Y aqui, que está no nosso corpo M, né? Então, o movimento do corpo M no eixo Y. X. Fazendo essa mesma análise para o nosso bloquinho M, né, o Mzinho, a gente vai ter uma equação que é bem semelhante. Também tendo em vista que ele está, para esse eixo, ele está estático, né? Então, o somatório dessas forças também tem que ser igual a zero. Então, considerando o somatório dessas forças igual a zero, a gente vai ter que M menos PMI, aqui, Mzinho, MY. Então, isso é o que a gente tem para o eixo Y. E aí a gente vai fazer agora, então, as análises para o eixo X, considerando que, então, no eixo X ele realmente está tendo movimento. Vamos dar uma olhada aqui no exercício para ver se ele falou mais alguma consideração que a gente tem que fazer. Dois corpos descem um plano inclinado, atrelados a uma corda inextensível e sem massa, considerando que a massa M é tão pequena que pode ser desprezada, enquanto o corpo da massa M possui coeficiente μ, dado que a inclinação é θ, qual que é o módulo da tensão na corda? Então, o módulo da tensão ele vai ser dado para a gente, mesmo sem a gente compreender, então, qual que seria essa velocidade final, essa aceleração final, porque isso tudo tem uma relação, então, com essas forças-pesos e com a inclinação desse nosso plano. Então, vamos avaliar agora no eixo X, de forma separada, né, para cada bloco. Vou considerar aqui, então, o bloquinho M, porque ele não tem força de atrito. Então, no bloquinho M, o que a gente tem? Que PMX seria força-peso de X, né? Vamos considerar. A força resultante nesse bloquinho é igual. Força resultante em M, né? Força resultante em M, ela vai ser igual ao PMX, então estou considerando o eixo de crescimento aqui, né, positivo, então seria Pzinho MX vezes, ou menos, a força que está sendo aqui feita pelo, uma força contrária, né, seria essa força de arrasto, ou essa tração, né, que está sendo aplicada aqui na corda, mas está sendo gerada por esse
bloco emissão, então é menos P. Então, somente nesse bloco a gente só tem essas duas forças atuantes no eixo X. A gente tem a força resultante, ou seja, depois o movimento que está sendo gerado aqui para esse bloco, ela vai ser igual, então, essa projeção do peso no eixo X, menos essa força de tração. Sendo que essa força resultante, depois a gente também vai definir, o que é essa força resultante desse objeto aqui? É a aceleração dele vezes a massa, que é uma massa conhecida, o mzinho. Então, a gente vai chegar nesses valores também. Mas antes, vou definir também a outra equação, agora para esse objeto emissão. Então, da mesma forma, o que a gente tem? Que a força resultante na emissão, né, o movimento, então, desse emissão, ele vai ser o quê? As forças que a gente tem atuando sobre ele. Quais são as forças que a gente tem atuando? Né? Então, no caso, o objeto emisinho, ele está puxando o emisão para baixo. Então, ele está contribuindo para esse movimento aqui. Então, a gente teria aqui a tração mais o PMX. Eles estão ambos, né, no sentido de puxar esse bloco para baixo. Então, eles estão no mesmo sentido aqui positivo de crescimento aqui desse deslocamento. E em contrapartida, né, contra essas forças que estão sendo aplicadas, a gente tem uma força de atrito. Então, teria aqui menos a força de atrito que está sendo aplicada. Com essas equações aqui do eixo Y e do eixo X, então a gente pode começar a substituir alguns valores, porque o que a gente quer é o valor de tração, né? Então a gente quer calcular esse valor de tração. Então, primeiro o que a gente pode fazer, né? Então, se a gente somar tudo isso aqui, a tração nossa vai embora. Então eu quero isolar a tração para poder calcular ela. A ideia nossa seria essa, né? Então, eu vou ter que a tração é igual à força resultante de M menos o PMX, por exemplo. Então, resultante de Mzinho menos PMX. Além disso, também a gente vai ter essa outra equação aqui. Fala para a gente que a força é resultante de M, né? Então, que a tração também, ela vai ser igual à força resultante nesse bloco, menos PMX. Aqui, ó, aqui passa negativo e a força de atrito vai passar, no caso, positivo para lá. Então, a gente tem essas equações aí, por enquanto, para a gente poder utilizar, né, a partir do diagrama aí, desses diagramas de corpo livre, não porque eu não isolei os blocos, mas a gente está entendendo a reação das forças em cada um desses blocos. Então, o PMX a gente conhece, PMX também, a força resultante não, porque a gente tem aqui valores de aceleração, e aí é o que a gente vai precisar, então, substituir e isolar. Então, vamos agora abrir um pouco essas equações, né, para que a gente possa substituir alguns valores. Daqui, o que eu vou extrair, né, é que para o eixo Y, do bloquinho M, né, para o objeto Mzinho, a gente não tem nem movimento aqui no eixo Y e também não tem interesse em determinar nem a força normal, nem essa projeção do eixo Y, porque para a gente não vai influenciar em nada. Agora, no caso do objeto emissão, então aqui é interessante a gente calcular essa força normal, por quê? Porque a força de atrito, ela tem uma proporcionalidade, né, pelo coeficiente de atrito, com a força normal que está sendo aplicada, né, da superfície em cima desse bloco.
Ou seja, então a gente precisa dessa força normal. Então, essa força normal, que a gente entende, é que ela vai ser igual a essa força-peso projetada no eixo Y. Considerando, então, que elas têm a mesma intensidade e sentidos opostos. Né? No caso aqui, mais, considerar que seria isso. Vou deixar do jeito que a gente estava aqui com menos, para não confundir. Certo. Isso aqui a gente vai utilizar, então, aplicando ele aqui na questão da força de atrito. Então, agora vamos abrir essas equações que são do nosso eixo X. No eixo X, o que a gente tem ali? Ó? Tração é igual. Aliás, vou deixar assim. Tração ela é igual. Força resultante, né? O que seria a força resultante no bloquinho M? É a massa do bloquinho M vezes a aceleração do conjunto. Considerando aí que os dois estão sendo tracionados, a aceleração para os dois objetos vai ser igual. Então, a força resultante no bloquinho M é M vezes A, menos a força-peso projetada no eixo X. Então, a força-peso projetada no eixo X vale quanto? A projeção dessa força aqui no eixo X, então a gente tem que avaliar a partir desse ângulo. Né? Então, considerando que esse ângulo θ, a gente tem que entender que essa força aqui no peso X, ela vai ser a projeção dessa força-peso com o cosseno. Então, vai ser o peso mzinho vezes o cosseno desse ângulo θ. Eu vou colocar um rubo aqui para ficar mais fácil. Então, isso aqui é o nosso PMX. Né? Então, essa projeção da força-peso no eixo X, ela é dada, então, pela essa relação com o cosseno da força-peso. E, por sua vez, né, a relação entre a força peso no eixo Y vai ser dado pelo seno. Isso a gente pode observar fazendo depois, então, as relações aqui entre semelhanças de triângulos e aplicando alguns teoremas de ângulos internos e externos, a gente nota que o ângulo θ, né, ele vai estar aqui, dentro dessa hipotenusa, aqui então, e aqui a gente vai ter o PMI, então aqui a gente vai ter o cosseno vezes o PMX, e aqui o seno vezes o PM vai ser o PMY. Aqui, então, só definir aqui quem que vai ser essa força-peso no eixo Y. Isso vai ser a força-peso de M vezes seno desse ângulo. Para cá, né? Também vou fazer essa definição antes de apresentar a equação. Que o PMX ele vai ser igual tanto o Mzinho, né, quanto o MX, vou fazer dos dois, então PM vezes cosseno desse ângulo. Da mesma forma, PMzinho X vai ser igual ao PMzão vezes o cosseno desse ângulo. Agora sim, então, a gente tem praticamente todas as equações aí necessárias, né? Então, para a gente poder determinar, então, essa tração. Então, como definindo aí, considerando que a única coisa que foi dado mesmo, né, dentro do exercício, é que a massa do Mzinho é Mzinho, né, M minúsculo, a massa do Mzão é o M maiúsculo. O resto também é tudo analítico, né, que a gente não tem, não foi estipulado nenhuma grandeza para esses, não foi definido nenhum valor para essas grandezas, né, então são todas analíticas. Então, aqui a tração
é o mzinho vezes a aceleração, e o PMzinho. Quem que é o PMzinho? É a massa vezes a gravidade vezes o cosseno de θ. Então, isso aqui é o que a gente obtém dessa equação aqui. Qual que é a nossa outra equação? A equação que a gente está tratando aqui da tração é que a força resultante de M, ela é o quê? Massa mzona vezes a aceleração menos mzão vezes a aceleração menos o PMX. Quem que seria o nosso PMXão aqui? Vai ser a massa, o mzão, né? Vezes a gravidade, vezes o x, então é o cosseno de θ, como a gente já definiu ali em cima. Vezes mg vezes g, vezes cosseno do ângulo. Aqui a tração é m vezes a, menos mg vezes cosseno, mais a força de atrito. Quanto que vale a força de atrito? Então, aqui a gente ainda não definiu quanto seria a força de atrito, mas o atrito, né, aqui a gente até fez, que a força de atrito é 1.000 vezes a normal. Então, vou também definir aqui no eixo x. Deixa eu para cá. Então, no eixo x, o que a gente vai ter? Que a força de atrito é o μ vezes o n m, né? Então, o normal é a força normal aplicada à massa maior. Então, isso aqui vai dar nossa força de atrito. FAT vai ser igual ao μ vezes a força normal de M, que a gente definiu aqui, ó, que vai acabar sendo quem? Vai acabar sendo a própria força peso, né, da projeção Y dessa massa, que é a força peso Mzão vezes G vezes o seno desse ângulo. Então, vamos escrever isso aqui. Então, vai ser o Mzão vezes a gravidade vezes o seno desse ângulo. Vezes o seno desse nosso ângulo aqui também é seno. Bom, então isso seria a nossa força de atrito para esse objeto aqui. Então, vamos colocar ele aqui também, né? Por fim, o que a gente observa, né? Então, agora a gente tem que calcular a tração, mas para isso, o M foi dado, né? A gente consideraria, por exemplo, que as massas são dadas, o valor da gravidade é dado e o valor de inclinação é dado, mas a aceleração não foi dada, né? Então, aqui a gente precisa isolar um valor de aceleração para poder substituir na outra equação. Então, vou até reescrever melhor isso aqui. Vamos copiar essas equações para desenvolver elas com maior tranquilidade aqui nessa outra página. Então, aqui o que a gente vai ter, ó. Aqui eu não precisava nem ter separado muito dessa equação ali, né? Acabei mudando ela, já colocando em termos da tração, mas aqui seria até mais interessante estar utilizando ela da forma com que ela foi apresentada. Mas, então, seria o quê? M vezes o Azinho, né? M vezes A, então vou colocar o quê? O A, então a aceleração é igual a aceleração vezes a massa do Mzinho. Mzinho. Então, estou manipulando essa equação aqui, ó. Se o M está em evidência, né, dá para colocar... Ah, não vou colocar o M em evidência agora, perdão. Vamos
seguir esse aqui, seria a aceleração, a projeção da força-peso no eixo X. Então, projeção da força-peso no eixo X menos a tração. Então, isso seria a nossa equação que foi dada aqui por essa análise, né, no eixo X do bloquinho Mzinho. Então, Mzinho vezes A é igual a M vezes G menos T. Daqui, o que a gente vai ter? E a aceleração é igual a quanto? A aceleração é só passar o M dividindo para lá, né? Então, a aceleração é tudo isso aqui dividido por M. Ou, então, seria a aceleração é igual a G vezes o cosseno do ângulo menos a tração dividido por essa massa. Não sei se vai ser necessário esse tipo de equacionamento, mas já estou deixando ele preparado. Além disso aqui, então, né, a aceleração sendo isso aqui, a gente vai aplicar, então, isso aqui na nossa outra equação gerada, então, pela análise do bloco emissão. Então, no bloco emissão, o que a gente tem? Que a massa dele vezes a aceleração é igual a tração mais o PMX, então a projeção da força no eixo X, que foi isso aqui, que é o emissão vezes a gravidade, ou seja, a força-peso, vezes o cosseno do ângulo do plano inclinado. Isso é a projeção da força peso no eixo X. Menos a força de atrito. Então, menos a nossa força de atrito, que aqui também foi definida como mgc. Então, daqui, o que a gente ainda vai obter? M vezes A é igual. Aqui eu vou colocar que eu tenho aqui em evidência, que é a tração, mas aqui em evidência, eu tenho mg cosseno de θ, mi mg seno de θ. Então, seriam m vezes g cosseno de θ menos mi seno de θ. Então, considerando aí que a gente tem, além disso, então, o que mais que a gente pode fazer? Agora, considerando, então, né, essa equação, a gente pode fazer a substituição, então, da nossa aceleração. Então, a aceleração a gente tem que vale isso aqui, ou dessa forma como foi apresentado. Então, a nossa aceleração, então vai ser emissão é igual, passar o m dividindo para lá, aí assim a gente fica com duas equações de forma igualitária, né? Então, seria que aqui a gente tira que a aceleração é a tração dividido por emissão mais isso aqui. Seria mais ou menos essa análise que a gente faz. Agora sim, então, igualando esses dois termos,
Então, se a gente tem essa aceleração e essa aceleração, a gente pode igualá-las, né, considerando que a aceleração é a mesma para esses conjuntos, porque eles estão interligados por uma corda, né, então por isso que eles estão se movimentando com a mesma aceleração. Então, a gente tem que isso vai ser igual a isso aqui. E o que a gente quer, na verdade, encontrar é esse valor de tração mesmo, né? A gente encontra quanto que vale esse T. Então, para isso, vou multiplicar tudo por emissão. Então, vai ficar Tzão aqui. T, aqui vou aplicar a multiplicação tudo pro M. Vou multiplicar tudo por MM, né? Então, T vezes M, Mzinho, dividido por Mzão, mais Mn, Mzinho, vezes isso, vai ser igual a G cosseno de θ menos, aqui vai ser MM vezes isso aqui, menos a fração M, da forma que eu escrevi ali, MM dividido por Mzinho. Então, agora sim, né? Então, a partir dessa equação aqui, a gente tem que tentar isolar esse valor de tração. Então, para cá a gente vai ter, ó, corta, vai ter a tração vezes Mzinho, mais esses valores aqui, M vezes G cosseno, então, M vezes G cosseno, vou abrir aqui aplicando distributivo, então agora a cada um deles, a gente vê o que pode, o que não pode ser cortado. Menos. Então, menos G. Seno. Tentando melhorar aqui essa equação, né? Então, a tração vezes a massa mzinho, mais mzinho vezes a gravidade, vezes o cosseno do ângulo, menos esses valores aqui que a gente também está aplicando a distributiva. Isso vai ser igual a esse valor aqui. Menos esse caso aqui, ó, mzinho, vai sobrar então só o T vezes o mzão. Deixa eu colocar aqui um vezes também. Então, ó, o que a gente já nota aqui? Esse cara aqui, ó, ele é igual a esse cara aqui. Então, a gente vai poder cortar, né? Então, tá dos dois lados da nossa... os dois lados da nossa igualdade, então ele pode ser cortado. O que vai sobrar? T vezes mzinho. Agora eu passo esse cara para cá. Então, estava negativo, passo positivo. T vezes mzão. Esse menos mmg, tudo isso vai passar para o outro lado. Então, tudo isso passa para o outro lado. Passa para o outro lado, então se aqui estava negativo, passa tudo para o outro lado positivo. Continuando aqui, o que a gente vai ter? Que a tração vai ser igual
coloca em evidência, né, esses caras aqui, vai ser Mzinho mais Mzão igual tudo isso aqui, dividido, opa, perdão, pulando a etapa. Agora sim, a nossa tração, ela vai ser igual ao quê? Esse cara aqui, dividido por M mais M. Então, dessa forma aqui que a gente consegue, então, calcular quanto que é a tração da nossa corda. Então, utilizando, conhecendo aí, né, entendendo que a gente só vai conhecer a partir desse problema, o valor das massas de cada objeto, o coeficiente de atrito que só está aplicado à massa M-zona, também conhecendo, então, o valor da gravidade, a gente pode calcular a tração que está sendo gerada aqui na corda. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Tem alguma dúvida aí nesse exercício? Um pouco mais complexo por ser analítico, né? Tudo bem, pessoal? Depois eu só vou avaliar que pode ser que tenha alguma divergência aqui na questão dos senos e cossenos. A metodologia para resolver é essa mesmo, entendendo aqui, fazendo as análises no eixo X, no eixo Y para cada bloco, né, entendendo a reação entre eles. A gente consegue, então, calcular esses valores aí, né, calcular esse valor de tração. Eu tô só com uma pulguinha atrás da orelha, se era esse seno ou se é um cosseno, mas depois eu dou uma olhada com mais calma aqui. No geral, tudo bem, pessoal? Deu para entender? Alguma pergunta em relação a isso? Por enquanto, tá tudo bem. Deu para dar ter uma visão aí diferente em relação a esse problema, né? Então, é a metodologia assim que a gente tem que utilizar para a resolução desse tipo de problema. Primeiro, interpretar aí quais são os dados, interpretar qual que é a pergunta, né, fundamental aí do problema. Então, no nosso caso, ele não quer calcular quanto que é a aceleração dos blocos, ele quer calcular a tração. Então, a gente entendendo quais são os dados fornecidos, entendendo a pergunta, que é o cálculo da tração, fazendo, então, essas análises de forma separada, mas compreendendo, então, a reação, a ação e reação que ocorre dentro dos objetos, né? Entre os objetos, perdão. Então, a gente consegue realizar esse equacionamento aí analítico, né, para a atração desse nosso sistema. E aí, então, agora, se eu desse qualquer conjunto, né, qualquer sistema que tivesse essa característica, fosse dados os valores de massa, a gente poderia aplicar essa equação e calcular, então, a atração na corda, e isso poderia servir para um projeto, né? Então, isso aí poderia ser um projeto real, por exemplo. Então, você tem uma esteira, você tem dois objetos conectados entre si, ou isso faz parte da própria esteira, né? Você tem um plano inclinado, uma esteira rolante, só que cada massa aí, por exemplo, é uma parte de um degrau conectado entre eles por uma correia, e a gente poderia tentar elaborar isso para um projeto real, mas a verdade assim, é que a gente aqui está tentando deixar ele mais explícito da forma de resolução, mas quando a gente for avaliar, né, estruturas reais e tudo mais, a gente acaba utilizando esses mesmos conceitos aí para resolver os problemas. Acontece que às vezes a gente vai resolver vários conjuntos desse aqui, né? Então, teria somente essa diferença.
Tudo bem? Aí vou seguir aqui, então, com esse exercício 8. Esse é um exercício bem mais tranquilo. Então, o exercício aí da Sesgran Hill. Um homem sustenta uma carga de 50 quilos por meio de uma corda e uma rodana. Então, aqui a gente tem a representação desse nosso sistema, né? Então, aqui você tem uma carga de 50 quilos, você tem um homem fazendo, então, uma força sobre uma rodana, e aqui é interessante da gente observar, né, já um dos maiores princípios das rodanas e das polias, no caso dessa rodana fixa, né, é de você aplicar uma força em qualquer direção, né, e ela ser transmitida aí para a carga. Então, no caso aqui, ó, você está aplicando uma força inclinada, né, então você está fazendo uma força inclinada, mas ela está sendo aplicada para esse objeto como uma força de elevação. Então, por mais que você não esteja fazendo o movimento de elevação por conta da corda, né, considerando, então, essa corda que ela não tem alteração de tamanho, né, tá até com massa desprezível e tudo mais. Então, quando eu puxo essa corda aqui, então, se eu puxei ela X, quanto que deslocou essa massa aqui? Né, se eu puxei X de corda, essa massa, ela levantou X também, né? Então, a partir disso aqui, a gente observa, né, esse princípio de aplicação da minha rodana, né, no caso dessa rodana fixa, então, que seria transmitir a força em diferentes sentidos. A gente tem uma transmissão integral dessa força, mas sendo aplicadas, então, elas em diferentes sentidos. Aqui a gente fazendo uma força angular, inclinada, né, e aqui você tendo uma correspondente somente aqui de elevação dessa carga. E aí, vamos ver o que é solicitado aqui, né, pelo exercício. Sabe-se que a seguinte corda e a rodana são ideais, e o sistema tem equilíbrio estático, ou seja, todo mundo está parado. Tanto o homem quanto a carga encontram-se em repouso. O ângulo entre a corda e a horizontal é de 53 graus. Qual o valor aproximado em newtons da resultante das forças de atrito entre o calçado do homem e o solo? Então aqui a gente já tem aí um catadão, né, tanto das leis que a gente viu, quanto trazendo um pouco aí de sistemas com rodanas, e também observando a questão da força de atrito. Então, a força de atrito, aqui nesse sistema, primeiro vamos entender, né, também todas as forças que estão atuando. Vamos apresentar ele aqui, vamos ver mais ou menos o que a gente tem que calcular. Então, aqui a gente tem uma força peso, né? Então, teríamos uma força peso correspondente a essa massa de 50 quilogramas, né? Se a gente tem, então, uma força peso aqui de 500 quilogramas, referente a essa massa de 500 quilogramas, né? Então, aqui a gente tem uma força peso. Essa corda aqui, ela está fazendo o quê? A transferência de toda essa força, né? Então, se ele está transferindo toda essa força, né, a gente falou que a rodana, ela serve, então, ela está servindo para esse sentido, né? Transferir essa força que está sendo aplicada em diferentes sentidos. Então, aqui a gente vai notar que a gente tem a força-peso, temos, então, a tração da corda, que está sustentando essa carga elevada, porque está tudo em equilíbrio, né? Então, vou considerar aqui essa tração, vou colocar ela em vermelho, para ficar mais visível. Então, aqui a gente tem a tração, né, nessa corda, e essa tração está sendo exercida por quem? Essa tração está sendo exercida aqui pelo funcionário, né? Então, pela pessoa aqui que está içando essa carga. Então, essa pessoa que está içando essa carga, ela está segurando ela, né? Então, ou seja, ela está fazendo uma força correspondente a essa tração, né? Que por si, quanto que ela vale? Se ela está transmitindo toda essa força aqui, ela vai ter a mesma
intensidade da força-peso, né? Ou a gente pode avaliar isso como? Somente aqui, fazendo uma análise nesse objeto aqui, né? Se a gente desenhasse o diagrama de corpo livre dele, a gente não tem nenhuma força no eixo X, só tem forças atuantes no eixo Y. E quais são as forças no eixo Y? A força-peso e a atração. Logo, então, se ele está em equilíbrio estático, então temos que adotar o sentido de alguma delas positivo. Então, considerando para cima, então a atração menos essa força-peso teria que ser igual a zero. Ou corresponde dizer que a atração e a força-peso têm a mesma intensidade e sentidos opostos, né? Então, seria isso aqui. Se está em equilíbrio estático, zero vai ser igual a atração menos essa força-peso. E, sabendo, então, que a atração está sendo a força, né? Então, basicamente, essa atração ela está sendo respondida pela força aqui que o rapaz aqui tá exercendo para segurar essa corda. Então, que a gente vai notar que a gente tem que a mesma intensidade, né? Vou colocar a tração igual força-peso. E aqui, então, a gente verifica o quê? Se a gente tem essa força aqui aplicada pelo rapaz, isso aqui vai gerar para a gente duas projeções. Uma projeção em X, né? Uma projeção em Y. Na verdade, elas estão... Então, a gente tem essas forças aqui, né? E o rapaz, mais uma força aqui. Essa força que ele está fazendo. Então, isso é de tração. A gente tem essas projeções. Isso aqui seria essa força que está sendo aplicada. Essa força aqui, que está sendo aplicada por ele, é a mesma força, tem a mesma intensidade da tração, né? Com sentido oposto. E por si, né, quando a gente tem essa força aqui sendo aplicada, então a gente tem aqui agora, então, uma resposta, né, normal a essa superfície. Além disso, a gente vai verificar quem que é essa força horizontal, então, que está sustentando esse sistema, né? Quem que está sustentando esse sistema estático parado? A força para baixo, correspondente a essa força aqui, né? É a própria força-peso do rapaz. E essa outra força que está no eixo X aqui, que sustenta essa carga içada, isso aqui é a força responsável por quem? Pela força de atrito, né? Então, uma vez que a gente tem então, essa superfície de contato, então a gente está tendo atrito. Então, essa força aqui, ela é a força de atrito. E quem que ela é, essa força aqui? Vai ser a projeção da tração. Então, se a gente tem a força, se a gente tem a tração, tem o ângulo que ele faz aqui com a horizontal, que é 53. A gente pode calcular qual que é a projeção dessa força aqui no eixo X, que a projeção da força no eixo X vai ser correspondente à mesma intensidade, mas com sinal oposto para a força de atrito. Então, aqui ó, a gente teria então, essa projeção da tração e a consequente projeção aqui, que essa é a força de atrito que a gente quer calcular. Certo? Então, para isso, agora a gente só tem que analisar, então, aqui esse ângulo para entender como que a gente vai decompor essa força de tração. Então, para decompor essa força de tração, vou fazer as representações aqui, né, para a gente ver qual que é o ângulo que a gente vai utilizar. Aliás, o ângulo está dado, né, mas a gente vai utilizar, então, seno ou cosseno para essa projeção. Então, olhando aqui, né, ó, a gente tem, então, essa tração. Se a gente avaliar, ó,
que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma reta cortando, então, essas paralelas. Então, essa reta aqui, né, que seria essa corda, ela está cortando essas retas paralelas, logo, pelo teorema dos ângulos internos aqui, a gente vê que esse ângulo de 53 graus, ele vai ser igual a esse ângulo que está entre a tração e a projeção do eixo X, né? Então, aqui a gente vai ter também um valor de 53 graus. Então, vamos colocar ali o valor de 53 graus. Ele está aqui também, né? Pelo teorema aí desses ângulos internos. 53, 53. Aí, então, observando somente esse triângulo aqui, se a tração é a hipotenusa, esse ângulo aqui está fazendo entre a hipotenusa e o cateto adjacente, né? Então, a gente vai ter uma relação entre o cosseno, né? Então, a tração no eixo X, e por si só tem a mesma intensidade, mas direção oposta da força de atrito, vai ser dado, então, pela projeção da tração vezes o cosseno de 53. Sendo, então, quem que é a nossa tração? A força de atrito é igual à tração, que é a própria força-peso. Força-peso 50 vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes o cosseno de 53, que, no caso, foi dado como sendo cosseno de 53,6. 0,600, ou seja, a nossa força de atrito aqui vai ser 50 vezes 10 vezes 600, 300 newtons é a nossa força de atrito aplicada, então, pelo calçado desse homem ao solo, o que faz com que ele fique parado, sustentando essa carga de 50 quilos. Tudo bem, pessoal? Deu para dar uma visão aí também de como que a gente vai aplicar esses sistemas de polia. O importante aqui sempre é a gente entender como é que faz essa decomposição de forças, né, onde estão as forças sendo aplicadas a cada objeto, a cada corpo, e aí a gente consegue, avaliando, né, as projeções, então a gente estuda as equações separadas, né, do eixo X do eixo Y, e aí a gente consegue, então, determinar tanto essas acelerações, ou no caso aqui, somente essa nossa tração que está sendo utilizada nessa corda. Tudo bem, pessoal? Até aqui, vou dar pelo menos uma visão mais abrangente aí sobre o assunto, tentar sanar alguma dúvida. Pelo menos eu acho que os exercícios que foram propostos, né, ali nessas nossas unidades, aí, nessas nossas aulas, então, esses 4 exercícios aqui iniciais, né, em relação ao diagrama de forças, então isso aqui é representação mesmo das forças, entender o princípio de ação e reação. Aqui também, né, aqui é mais próximo daquele exercício de torque e de momento da força que a gente fez. Esse, basicamente, aí, o entendimento do que são as 3 leis de Newton, né, como que elas são compostas. E aqui também um sistema de polia para calcular, então, a tração entre os cabos. Então, mais ou menos aí o que a gente resolveu e conversou nesses outros 4 exercícios. Eu acredito que pelo menos uma visão, não uma visão assim, mas pelo menos um guia aí vocês já vão ter na hora de resolver esses outros exercícios. Tudo bem, pessoal? Deu para tirar um pouco de dúvida, ou criam mais dúvidas aí? Queria saber de vocês, porque para hoje o que eu tinha planejado era mais ou menos isso. Não, por enquanto tá tranquilo, professor.
Beleza. Então, aí vocês têm esses outros exercícios para resolver. Daí, conforme for, se vocês tiverem algumas dúvidas, podem mandar para mim, ou tem lá os meios de comunicação, pode ser no ambiente também. E, por enquanto, se não tiver nenhum outro problema, nenhum contratempo aí, na próxima terça-feira, então, a gente faz aí um encontro também para falar um pouco mais das nossas disciplinas. Aí eu vou ver se eu tento preparar uma aula mais teórica ou se eu ainda trato aí mais essa resolução de exercícios e tudo mais. Beleza? Beleza. Então, obrigadão aí pela participação de vocês. Por hoje é só e tenham uma ótima noite. Igualmente, boa noite. Valeu.